Rapaziada, hoje estamos aqui simplesmente aí novamente com Crimson Desert, dessa vez testando ele em 4K na RTX 5060 Ti, tá? O primeiro teste foi na 5060 normal, agora em 4K na 5060 Ti de 8 GB. E aí, será se os 8 GB de VRAM dão conta de rodar o Crimson Desert em 4K com os gráficos? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá os gráficos aí, beleza? Mas rapaziada, logo de cara a gente vê aqui que a CPU tá em 100% de uso ali, o consumo dela tá alto, 181 ali bateu agora watts. Lembrando que a placa tá com um pequeno overclock, ela não vem com overclock de fábrica, eu acabei fazendo um overclockzinho ali no MSI Afterburner para melhorar ainda mais assim a nossa performance em 4K aqui nessa plaquinha. Lembrando que ela é de 8 GB, ela não é a versão de 16, é a versão de 8. Vocês estão vendo que a VRAM tá ali praticamente estourada, entendeu? Estourada. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui os gráficos, beleza? Vamos aqui em configurações, olha só, a gente está em 4K DLSS 4.5 no modo qualidade. Se eu colocar isso aqui para o modo aliás, pro modo balanceado, vai ficar, deve subir um pouco mais o FPS, né? Tá sem frame generation, sem o Ray Reconstruction, que pesa pra caramba. E estamos aqui com os gráficos personalizados. Tá tudo no alto. Eu só deixei aqui as sombras aqui no cinemático, porque as sombras desse jogo aqui são muito bugadas mesmo. Eu tava jogando com as sombras aqui no alto e tava percebendo que tava muito bugado mesmo, cara. Tudo renderizando com muito atraso mesmo, mais do que esse jogo, mais do que o padrão que o jogo já tem, né? Porque o pós-processamento desse jogo aqui é muito ruim, rapaziada. É muito ruim mesmo. Então eu tive que subir aqui pro cinemático as sombras e ainda assim eu tô achando que tá ruim em questão de sombreamento aqui do jogo. Então basicamente estamos aí com o gráfico no alto, somente as sombras ali no cinemático, beleza? Com o Ray Trace habilitado e aqui em 4K DLSS 4.5 no modo qualidade, beleza? Sem frame generation. E esse é o desempenho que a gente tem nessa plaquinha aqui, cara. Fala pra mim se isso aqui não é absurdo, cara. Fala pra mim se isso aqui não é absurdo. Lembrando que como eu tô gravando pela placa de vídeo, acaba que a gente perde um pouco mais de FPS, tá? Se eu estivesse gravando aqui pela uma placa de captura, esse FPS ele estaria provavelmente acima de 50. Então quando a gente faz a captura pela própria placa de vídeo, ou então pelo algum outro aplicativo de terceiro, algum programa de terceiro, automaticamente aí a gente perde FPS, né? Então, muito provavelmente se eu estivesse gravando utilizando uma placa de captura, esse FPS ali estaria acima de 50 com certeza, cara. A gente tá aí em 2K no DLSS 4.5 no alto, beleza? Então tá aí, 4Kzão aí. Estamos ali, tá consumindo agora 7.5. Vamos dar um peãozinho aqui no mapa. Lembrando que o processador está trabalhando em estoque, tá? Eu costumo trazer benchmarks aqui com o processador trabalhando em overclock, né? PBO. Dessa vez ele está trabalhando padrãozinho sem PBO e sem nenhum tipo de overclock, tá? Tá estoque. Vamos dar um peãozinho aqui no mapa. E cara, bizarro, tá, mano? Bizarro. Muito bizarro. Cara, aqui eu não recomendaria ativar o Frame Generation, porque acho que não ficaria tão interessante assim, porque a nossa, fora que a gente também não tem margem para ativar o Frame Generation, né? Que como a gente está consumindo ali, como a placa está consumindo ali 7 GB e alguma coisa, quase 8, eu acho que não seria interessante assim não ligar o Frame Generation, não ficaria tão interessante, tá? Talvez o input lag ficaria bem ruinzinho. Então é basicamente isso aí. Acho que desse jeito que tá aqui é perfeito para jogar e zerar tranquilamente aqui em 4K, tá? Então tá aí. Essa é a base de FPS aí, lembrando que como eu tô gravando pela placa, né, já falei, a gente tá perdendo aí uns 10 FPS nessa brincadeira. Basicamente isso aí, rapaziada, olha só. Inclusive, se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, pô, dar aquela moral pra nós, para que a gente consiga crescer o canal e consiga estar trazendo mais benchmarks aqui, mais testes de jogos e consiga aí, quem sabe, no futuro pegar placas de vídeos diversificadas, placas de vídeo da AMD, enfim, por aí vai, tá? A gente tá trazendo aqui os testes no nosso canal, olha só. Vou entrar em confronto agora aqui, vamos ver como é que se comporta. Confronto. Ok, o FPS aparentemente se manteve. Tá jogável ainda. Então tá 45 FPS, super jogável, fluidozão ainda. Eu acho que começa a ficar pesado quando a VRAM estoura. Quando ela bate ali 7.7, 7.8. Aí você consegue sentir que o jogo tá pesado, entendeu? Então acho que enquanto ela manter ali 7.4,
7.3, 7, vai ficar tranquilo para você jogar com fluidez. Então, basicamente isso aí, rapaziada. Eu também não vou mexer muito aqui nas configurações do jogo, que é pra também não tá bugando o nosso FPS aí, tá? Porque já reparei que quanto mais tu fuça aqui nas configurações do jogo, principalmente quando tá com resolução alta, o FPS ele buga. Aí pra voltar ao normal tem que só reiniciar no jogo, entendeu? Vocês estão vendo que o consumo da placa ali, ele tá 180 watts praticamente. O consumo máximo da placa, lembrando que ela tá com TDP destravado, tá? Ela consome até 200 aí com TDP, ela tá com TDP destravado, já que ela tá com pequeno overclock. Então, é basicamente isso aí. Lembrando que se vocês quiserem aí a configuração de overclock, eu posso estar trazendo para vocês aí um vídeo de como tá fazendo overclock aí bem de boinha na tua placa de vídeo 5060 Ti, né? Que eu já fiz um vídeo fazendo overclock nas 5060 normal. Posso estar trazendo também overclock nas 5060 Ti. Lembrando que esse overclock que eu fiz nela, eu demorei pra caramba pra achar os presets, né? Porque eu entrava no jogo, crashava e fechava, enfim. Isso é devido ao overclock, né? Até tu conseguir achar um preset bom de overclock, o jogo ele fica crashando, né? Porque como é um jogo de nova geração, tecnologias, um jogo pesado, querendo ou não, acaba que crasha, né? Então até tu conseguir achar o preset ideal, ele vai ficar dando esses crash, essas travadas e fechando, entendeu? Então eu consegui estar achando aí a melhor configuração pra gente estar testando o overclock na placa de vídeo, tá? E lembrando também que como o processador tá trabalhando em estoque, eu tô perdendo FPS também, tá? Porque eu poderia muito bem estar aqui com o processador trabalhando com PBO e estaria ali provavelmente dos 50 FPS pra cima. Mas eu tô testando aqui com ele padrão, depois eu trago mais pra frente, eu trago um vídeo aí também testando com o processador em PBO, tá? Então é basicamente isso aí. Beleza, rapaziada? Esse é o desempenho que a gente tem nessa máquina aí, nessa build em 4K, cara. É absurdo, cara. A gente consegue colocar esse jogo aqui, jogar em 4K com essa placa nesse jogo aqui, porque o jogo é muito bem otimizado em questão de VRAM. Ele não consome muita VRAM. Tanto é que, se vocês repararem no teste lá na 5060 que eu fiz em 2K, com tudo no máximo, ainda assim sobrava VRAM, cara. 2K com DLSS 4.5, ainda assim sobrava VRAM. Tinha margem pra gente subir um 4K, entendeu? De lá pra cá eu fiz o upgrade aqui na build, coloquei mais 5060 Ti. E por isso eu tô trazendo pra vocês aqui esse teste na 5060 Ti em 4K, tá? Tá super jogável, dá pra vocês jogarem tranquilamente. Eu recomendaria vocês jogarem essa taxa de FPS com controle, tá? Pra ficar mais interessante ainda, pra vocês sentirem mais fluidez. E é basicamente isso aí, cara. É absurdo. Ó, aqui perto da água aqui, ó, vocês podem ver que, cara, 4K é bizarro, mano. Tipo, fica muito, muito, muito mais bonito, cara. Muito mais nítido, muito mais fluido. É bizarro o 4K, mano. Não é à toa que é uma resolução pesada, né? Então, tá aí, joguinho rodando em 4K, bem tranquilinho. Essa build aqui, levando, ó, o processador tá dormindo ali, se vocês repararem, olha só, 20% dele, até porque simplesmente o peso do jogo tá totalmente na placa, de vídeo. Então por isso o processador tá dormindo ali, bem tranquilinho. Nossa, que cavalo bonito, hein, cara. Você pode interagir com ela? Ó. Bem de boinha, bem de boinha. Será que dá pra entrar aqui? Deixa eu entrar aqui. Tem gente, tem informação aqui, né? Olha só, rapaziada, vamos jogar um pouquinho aqui. Cara, isso aqui é bizarro, cara. Como eu já falei, não compensa ativar Frame Generation pra tentar subir quadros ali, porque não vai ficar tão interessante assim, até porque a gente não tem mais margem de VRAM pra ativar o Frame Generation, entendeu? Se eu ativar o Frame Generation vai ficar esquisito, porque vai estourar a VRAM. E pra quem não sabe, o Frame Generation também consome VRAM. Então vocês têm que ter margem de VRAM pra ativar o Frame Generation. Então é basicamente isso aí. Eu jogaria com esses presets aqui, tranquilamente utilizando um controle, tá? Tranquilamente. Beleza? E lembrando que eu tô no com o DLSS 4.5 no modo qualidade, tá? Se eu colocar ali no balanceado, vai ficar melhor ainda. Daqui a pouco eu coloco no balanceado. Vamos só sair daqui. Aliás, vamos vir aqui na configuração. Qualidade, balanceado. Vamos aplicar. Será que vai mudar muita coisa? Espero que não bugue o FPS. Tá achando que bugou o FPS. Olha lá, ó, 14 FPS, tá vendo? É aquilo que eu falo, se ficar fuçando muito no jogo, ele buga. Voltou o FPS, voltou. Pronto, voltou. Graças a Deus não precisei reiniciar o jogo. Mas é aquilo que eu falei, vocês viram a linha de frame time ali como ficou ridícula.
Se ficar fuçando muito com resolução alta, cara, até mesmo em Full HD, se ficar fuçando muito na configuração, o TDP da placa ele buga, ele baixa o consumo da placa e o FPS buga. Não sei porque isso tem acontecido nesses jogos de nova geração, entendeu? Tu vê que o jogo ele baixa o FPS, entendeu? Cara, mesmo no balanceado, cara, olha isso. 4K no balanceado, cara, bizarro, mano. Parece que ficou até mais bonito, cara, do que com qualidade. Isso foi impressão minha, sei lá. Mas olha isso, cara. 4K é 4K, né, velho? 4K é 4K. Eu achei que tivesse bugado ali o FPS, mas graças a Deus não bugou, a gente não precisou reiniciar o jogo. O consumo da placa acho que deu uma leve diminuída. Acho que ele tava beirando ali os 180, né? Então acho que ele deu uma diminuída de 5 watts. Já é alguma coisa, né? Pra diminuir a temperatura da nossa plaquinha. Então é basicamente isso aí, rapaziada. Para quem não sabe, nossa placa de vídeo é a versão WindForce do Alphan da Gigabyte. Tem um unboxing dela ali no canal também, para quem quiser ver, tá? Então é basicamente... Cara, isso aqui tá muito bonito, cara. Isso aqui tá muito bonito. O preset seria esse aqui, rapaziada. Talvez eu não jogaria com qualidade, mas sim no balanceado. Mano, olha a nitidez do jogo, velho. Mano, cara... Em 2K, tipo, eu não consigo... Fica bonito, fica. Mas, mano, não se compara, mano. A nitidez do 4K é muito maior, cara. E agora com o DLSS balanceado, ficou mais fluido, cara. Já tava bom de se jogar com qualidade, agora com balanceado ficou mais fluido. Até parece que ficou mais bonito. O jogo ficou mais bonito, cara. Mais nítido, mais vivo. Sei lá. Cara, é bizarro, cara. Bizarro. Quando eu dei aquela reiniciada ali, né? Coloquei no balanceado, ele deu aquela bugada de FPS, ficou 14, né? Acho que ele tava meio que carregando, né? Os quadros ali. Mas enfim, deu certo. Deixa eu descer aqui. Então, rapaziada, eu jogaria com esse preset 4K, beleza? DLSS 4.5, padrãozinho. Modo balanceado. Os gráficos no alto. Com as sombras no cinemático. Esse é o preset para jogar em 4K. Fluido, 4K fluido. Vocês viram que a VRAM desafogou. Olha só, a VRAM tava trabalhando afogada no modo qualidade, tava todo o tempo beirando os 8 GB ali, beirando estourar, né? Agora no modo balanceado ela ficou ali, ela deu aquela desafogada, por isso que ficou mais fluido. Rapaziada, todo jogo para ele ficar fluido, seja com 16 GB, seja com 24 GB, seja com 32 GB, não importa quanto de VRAM você tenha, mas para ele rodar fluido, vocês tem que ter VRAM sobrando. Tem que ter VRAM sobrando. 40 FPS com VRAM sobrando é mais fluido do que 60 FPS com a VRAM estourada, pô. Não se compara, entendeu? Então tá aí, rapaziada. Pra quem tinha a curiosidade de ver essa build aqui, rodando esse baita jogo em 4... Acho que tem uma cidadezinha ali, não? Acho que tem uma cidadezinha aqui, acho que é aqui, né? Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Vamos entrar aqui pra gente ver como é que fica aqui. Porque aqui é bem pesada, essa cidade aqui é bem pesada, cara. Bem pesada mesmo, tem muita informação aqui. Vocês vão ver que o processador agora começou a trabalhar, tá vendo? Ele tava dormindo, agora ele foi pra 40 e poucos % ali, tá vendo? Então, olha aí, mesmo no meio da cidade aqui, que é bem pesado, tá muita informação. Cara, ainda assim, olha isso, cara. Olha a beleza do jogo em 4K. Bizarro, cara, bizarro, cara. O ruim do jogo, rapaziada, é que o pós-processamento do jogo é triste, né? Nossa, agora a linha de frame time deu uns picos ali, ó. Mas ele já voltou, né? O ruim desse jogo aqui, rapaziada, é que o pós-processamento dele é ruim, né? O pós-processamento do jogo é ridículo. Vocês vão ver uma pedrinha carregando com atraso, vocês vão ver um matinho carregando com atraso. Isso é em todas as placas de vídeo, tá? Seja com largura de banda maior ou menor. É do pós-processamento do jogo mesmo que é ruim. Entendeu? Então não tem muito o que fazer. Já citei isso lá no primeiro vídeo e tô citando aqui de novo no segundo vídeo, cara. É ridículo o pós-processamento desse jogo aqui. É ridículo. Mas, mano, 4K, tá? Isso porque eu tô gravando ainda pela placa de vídeo. Gravando pela placa de vídeo. É importante ressaltar. Se eu não estivesse gravando, provavelmente a gente estaria pegando 60 FPS, cara. 60 FPS em 4K no alto com as sombras no cinemático, cara. É bizarro, cara. É bizarro, bizarro, bizarro. Que isso, cara. Muito massa, cara. Muito massa mesmo, na moral. Ó, tem um gigante ali, ó. Vocês viram que aqui dentro da cidade a VRAM deu uma subida, né? Obviamente não era para menos, ter mais informação. Mas ainda assim
tá top. Cara, a VRAM se mantendo em 7.4, 7.6 como tá ali, é o ideal. Acima de 7.7, 7.8 já não fica interessante, porque já fica estourada, né? Então até 7.5 ali, ó, 7.6 no máximo, já tá bom, entendeu? Então, cara, realmente tá muito bonito, cara. Eu jogaria sem dúvidas com esse preset aqui, tanto no teclado e mouse quanto no controle. Então, é isso aí, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquela moral pra nós aí, beleza? A gente tá trazendo mais benchmarks aqui no futuro pra vocês. E é basicamente isso aí. Pra quem quiser que eu traga testando em Full HD, só deixar nos comentários aí, tá? Beleza? Então compartilha o vídeo com mais pessoas aí que tem curiosidade de testar essa build aqui, nesse jogo. Então, basicamente foi isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!